E aí, meus amiguitos? Como é que estamos, meus amiguitos? Tudo tranquilo? Tudo sussa? Tudo filéu? Eita, meu Deus do céu. Hoje eu tô animado. Ontem eu tava só o cangacinho. Hoje eu estou animado. Totalmente revigorado. Nunca dormi tanto na minha vida. Mentira. Quando era criança, dormia mais. Menino, como era bom quando era criança, não era não? Criança, olha, como era? No final de semana, meu amigo, como é que a pessoa dorme 12 horas? Só uma criança para dormir 12 horas. Eu ia dormir cedo, né? Eu sempre dormi cedo. Minha mãe não deixava a gente dormir tarde. Pense na desgraça. Foi bom, né? Serviu. Quando a pessoa é criança, é bom. Não presta não, criança dormir muito tarde não, né? Faz mal para a saúde. Mas aí, quando a gente era criança, minha mãe não deixava a gente dormir tarde. Aí, menino, eu lembro que tinha vez que passava aí o domingo, menino, acordava tarde, menino. Pense como dormia tanto. Eu não sei não como podia a pessoa aguentar tantas horas de sono, não. Menino, acordava depois do meio-dia. Olha que felicidade. Isso é que é felicidade, mano. Felicidade é você acordar depois do meio-dia. Isso é que é felicidade, né? Mas dormir cedo. Se eu dormir muito tarde também, presta não. Aí passava o dia todo dormindo. Eita, meu Deus. Depois eu dormi, viu? Ontem eu dormi, deitei, menino, apaguei, eu tava cansado. Vixe, meu Deus do céu. Mas hoje eu tô animado, feliz. Voltei ao meu estado de normalidade, totalmente elétrico, feliz e contente. Vamos lá começar a nossa história de hoje. Hoje nós vamos fazer aqui as questões de 81 a 90, estamos na nossa live 9. Amanhã não teremos live, amanhã estarei de plantão e a próxima live será somente na segunda-feira. Eu não sei quando você, amiguinho, está assistindo essa live. Pode ser que você esteja assistindo ela gravada. Hoje é o dia 22/6. Então, se você está assistindo ela em 2054, né? Na posteridade, né? Porque o negócio gravado fica eternamente, né? Então, estamos em 2023, tá certo? E é por isso que eu disse que amanhã não teremos live. Mas aí, quando você estiver assistindo, eu não sei. Vamos lá, vamos começar aqui nossa historinha de hoje. Vou aumentar aqui a tela. Não se esqueça de curtir, né? Se você está assistindo, compartilhar, se inscrever nesse canal e deixar aqui o seu comentário, né? Fico muito feliz aí com o seu comentário. Mas me diga, antes da gente começar, você está gostando das lives? Estão sendo... Estão resolvendo a sua vida? Ajudando você a entender como são as questões de revalida? Qual é a sua percepção aí? Essa semana, ontem eu acho, recebi uma crítica ao meu curso. A pessoa disse assim, uma crítica. Qual a crítica que a pessoa fez ao meu curso? Ele disse, aborda, olha a crítica, um comentário, uma crítica, né? Aborda alguns temas mais profundamente e outros temas aborda superficialmente. Aí quando li esse comentário, a pessoa não entendeu o que eu faço. Eu não dou aula de medicina. Importante que você entenda disso. Eu não dou aula de medicina. Eu sou um coaching do Revalida. Eu ensino a você enxergar as coisas que são importantes de cada uma das questões e de cada um dos temas para a prova do Revalida. O meu curso e as minhas aulas, elas não servem para residência, por exemplo. Porque aí já é outra percepção. Essas aulas que eu dou, as questões que eu resolvo, elas servem única e exclusivamente para a prova do Revalida do INEP. Talvez não sirva nem para o UFMT, elas servem para o INEP. Porque o meu foco é transformar as pessoas que assistem essas aulas e essas lives em especialistas na prova do INEP. Então, eu ensino você a enxergar aquilo que o INEP quer que você enxergue, para que você consiga fazer a prova do INEP, resolvendo e conseguindo o máximo de pontos nas questões que se repetem. Porque as questões... Lembra, eu sempre digo para vocês, 10% das questões, elas são as questões que vão aparecer só uma vez. Então, eu não me interesso por essas questões. Vocês veem aqui que algumas questões eu classifico como questões fáceis, que são aquelas que se repetem. E outras questões eu digo que são difíceis, porque são aquelas questões que caem uma única vez, que você não tem que colocar o seu foco nessas questões. Porque elas só vão aparecer uma vez, então para que eu vou estudar essas questões, meu Deus do céu? 85% da prova se repete
direto. É nessa parte da prova que está o meu foco, que está o meu esforço. No resto, eu não estou nem preocupado, porque 85% é mais do que o suficiente para a maioria de vocês aprovar. Então, eu não estou preocupado com os 10 a 15% da prova. Eu estou preocupado com os 85% que se repetem. Então, a minha estratégia se baseia naquilo que é repetitivo, certo? Então, se você entende isso, você entende o que eu estou fazendo. Mas se você não entende, entenda. Essa estratégia que eu boto para vocês não é para você aprender todos os temas da medicina. Não é. E você não tem nem tempo de fazer isso. A estratégia que eu proponho é trabalhar nos temas que se repetem. Porque aí você já consegue a maior parte da prova, 85%. E você só precisa de um pouquinho mais. Então, aliás, você precisa menos para aprovar no Revalida, você precisa de bem menos do que isso. Bem menos do que 85%. Meus alunos, por exemplo, se eles fazem tudo que eu falo, se seguem tudo à risca, eles têm a possibilidade de tirar 85 pontos na objetiva e 40 pontos na discursiva. Tá bom para você? Quanto é? Some aí, quanto é a pontuação ali que o meu aluno ele pode, que através do curso ele vai ganhar, certo? Então, a possibilidade que eu dou para o meu aluno, se ele fizer tudo que eu estou falando, se seguir são 5 semanas o curso, por exemplo. Eu tenho um curso de 5 semanas. Será que dá para repetir esse curso? Não dá para repetir. Dá para memorizar esse curso 100%, se você se dedicar. Então, esse curso, ele dá a possibilidade de tirar 85 pontos. Aí, dos 100 pontos, tirar 85 pontos na objetiva. E na discursiva, 40. Se eu somar, vamos lá. 40 menos 15, 100... É 125, é isso? 125? Acho que é, né? 125 pontos. A minha pergunta para você é, com 125 pontos, a pessoa aprova? Aprova ou não aprova? Agora, as pessoas fazem perfeito? Não. Cada um faz do seu jeito. Esse aqui é o problema. Não faz perfeito. Aí tira 115, 110, 102, 120, mas passa, meu amigo, mas passa. O meu objetivo é fazer você aprovar. Esse é o meu objetivo. Então, por isso que o negócio é simples. Em 5 semanas, o cara se prepara e o cara aprova no Revalida. Menino, é incrível. Meu irmão e a minha cunhada, por exemplo, estudaram, né? Eu tenho vários casos assim. E eles estavam trabalhando, fazendo um monte de coisa. Cerca de um mês, estudaram ali para a prova prática e aprovaram, meu amigo. Prova teórica também, cerca disso, né? E vários alunos também aconteceu isso. São mais de 700 alunos aprovados. Sem mais delongas aqui, vamos continuar com a nossa live. Vamos resolver as nossas questões, sem mais enrolação. Questão 81 diz assim, ó. Uma paciente com 57 anos, assintomática, foi submetida a exames complementares iniciais de check-up, que revelaram a presença de hipercalcemia leve a moderada, sendo referenciada para ambulatório de endocrinologia de um hospital terciário. Ao ser atendida nesse serviço, foi solicitada a dosagem de paratormona, cujo resultado revelou-se aumentado. Então, hiperparatiroidismo. Considerada a hipótese diagnóstica principal, foram realizados outros exames complementares que revelaram os seguintes achados: ultrassonografia abdominal, com cálculos em cálices renais e aspecto de nefrocalcinose bilateral, além da presença de colelitíase em vesícula biliar, densitometria óssea com score T menor que menos 2,5 em colo lombar e colo femoral. Calciúria de 600 miligramas em 24 horas. Com vistas à possível ressecção cirúrgica minimamente invasiva de lesão adenomatosa, é feito um exame de SPEC com TC-Cestamib, que revela hipercaptação nodular de cerca de 2,5 centímetros em base do pescoço à direita. Ou seja, tem um nódulo de 2,5 centímetros. Considerando-se esse contexto, que dado é indicativo de intervenção cirúrgica, mesmo estando paciente assintomática. Então, ele quer saber, essa paciente assintomática, qual é o dado aí que foi dado para você? Olha, o dado que foi dado.
dentro desse hiperparatiroidismo que vai levar a gente a pensar em fazer a ressecção cirúrgica desse nódulo. Então, ele tem um nódulo produtor de paratormônio, que está gerando todos esses problemas, mas a paciente está assintomática. Quais são os critérios que são importantes para que a gente diga que precisa fazer cirurgia, intervenção cirúrgica? Então, o primeiro critério, o grande critério, é a presença de sintomas. Se a paciente tem sintomas, vai fazer cirurgia. Se o cálcio sérico ele tiver alterado 1 miligrama por decilitro acima do esperado, do normal, já é indicativo. Então, aqui a gente tem o resultado do paratormônio. O cálcio, ele deu para a gente o cálcio? Ele deu a calciúria, né? A calciúria maior do que 400 miligramas. Então, a calciúria já é um indicativo de cirurgia. Outra coisa também que tem é a taxa de filtração glomerular reduzida, né? Menor do que 60 mililitros por minuto. Né? Ele deu a taxa de filtração glomerular? Ele não deu, né? Mas se tivesse reduzida também seria um indicativo. A idade é o paciente mais jovem, né? Menor do que 50 anos. Esse é o critério. Né? O paciente apresenta fraturas ou então uma osteoporose, né? Osteoporose também é indicativo. Né? Vamos ver aqui. Do desenvolvimento de colelitíase. Não seria colelitíase. Seria nefrolitíase, certo? Nefrolitíase ou nefrocalcinose. Ele tem nefrolitíase? Tem. Olha aqui, ó. Cadê? Ele falou pra gente que ele tinha nefrolitíase, né? Cadê? Cálculo renal, ele falou. Cálculos em cálices renais de aspecto de nefrocalcinose bilateral. Isso é um indicativo. Mas a colelitíase não. Idade superior a 50 anos. Não é idade superior, é inferior a 50 anos. Pacientes mais jovens. Então a letra B está errada. O tamanho do nódulo cervical, não. 2,5 centímetros, não. O tamanho do nódulo não é critério, não. Certo? E o score T menor do que, sim, na densitometria óssea, que é a osteoporose. A letra D está certo. Certo? Resposta letra D. O tamanho não é, a idade tem que ser menor do que 50 anos e a colelitíase não é. É a nefrolitíase ou a nefrocalcinose que ele tem. Então, ele colocou critérios que não são e um critério ele colocou que é. Então, resposta letra D de dado. Essa questão eu caracterizo como difícil. Por quê? Porque hiperparatiroidismo não é um tema que cai na prova do Revalido. Então, caiu aí essa vez. Questão 82. Adolescente com 12 anos, atendida em unidade de pronto atendimento, relata choque elétrico ao manusear um cabo de energia na rua onde mora e que não houve perda da consciência. A paciente se encontra orientada e estável hemodinamicamente. Ao exame físico, observam-se roupas chamuscadas, área avermelhada com lesão cutânea compatível com queimadura de primeiro grau em todo o membro superior direito e no pescoço, além de área esbranquiçada com lesão cutânea de 1 centímetro profunda no calcânio direito. O médico assistente, após instituir as medidas iniciais de estabilização, opta por solicitar a transferência da paciente para uma unidade de tratamento de queimaduras. Um critério que justifica a solicitação de transferência pedida pelo médico é a queimadura C. Então vamos lá. Quais são os critérios para mandar para o centro de grandes queimados? Letra A. Profundidade, qualquer profundidade, desde que em área maior que 10% de superfície corporal. Não. Aí depende do tipo, né? Queimadura de segundo grau, superior a 10%, tem indicação de transferência. Mas queimadura de primeiro grau, não, por exemplo. Então, não é de qualquer grau. Se for de segundo grau, maior do que 10%, ou dependendo da literatura, maior do que 20%, aí você vai mandar. Mas de primeiro grau, não. Letra B. De profundidade até segundo grau, de 5% de superfície corporal queimada. Não, né? Segundo grau, dependendo da literatura, pode ser maior do que 10% ou 20%. Então, segundo grau, 5% não é. Letra B está errada. Letra C. Queimadura elétrica em extremidade do corpo com passagem de corrente. Tá certo, ó. Tem 2 lugares, né? Saiu pelo calcânio, entrou pela mão e saiu pelo calcânio. Por ser queimadura elétrica, já é indicativo. Então, letra C está certo. Letra D. Queimadura elétrica de baixa voltagem com formação de arco voltaico. A formação de arco voltaico é assim. É que a corrente elétrica é tão forte que o ar vira condutor. E aí se forma um arco voltaico no ar.
queimadura vai para o ar. Mas não foi isso que aconteceu. Ela tocou, né? Ela tocou no fio e aí passou a corrente por ela. Então não foi isso que aconteceu, letra D está errado. Então resposta letra C de casa, né? Certo? É quando a voltagem é muito alta, né? Esse arco voltaico. A letra C. Essa é uma questão fácil. Por quê? Porque é uma questão que é repetida de queimadura elétrica, que a gente já fez várias vezes e que tem aula lá no curso sobre isso daí. Questão 82, letra C. Fácil de menino. Questão 83. Um menino de 13 anos, previamente saudável, foi avaliado no ambulatório de pneumologia por causa de uma história de 20 dias de febre, maior ou igual a 38. Mal-estar, sudorese noturna profusa e tosse seca, que não foram modificados pelo tratamento prévio com amoxicilina. Então, pensaram que era a pneumonia, deram amoxicilina. Ao exame físico, foram observados no paciente múltiplos linfonodos de consistência endurecida, fixos, indolores. Isso é câncer. Olha, nódulos, indolores, fixos a planos profundos, duropétreos. Isso é o quê? Isso é um câncer. E qual é o câncer que dá no pescoço, nos linfonodos? Qual é? Linfoma. Cadeia cervical supraclavicular esquerda. Olha o local. Ai, menino. Diâmetro de 2 a 5 centímetros cada um. Grandes, né? Foi realizada a radiografia de tórax, que mostrou infiltrados pulmonares bilaterais, arredondados e adenopatia iliar bilateral. Diante do caso descrito, assinale a opção que apresenta, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e a conduta correta para a sua confirmação. Mononucleose dá isso? Não, que conversa é essa? Mononucleose é faringite, pode dar hepatosplenomegalia, né? Mas geralmente não, mas não é, né? Dor de garganta, pode ser também placas podem dar acinzentadas, né? Mas não, né? Letra A está errada, né? Letra B. Tuberculose, não. Tuberculose, tem que falar a placa, não raio-x com cavitações, né? Tosse produtiva, febre vespertina, até dá. Mas aqui são sintomas B, né? Então, tuberculose não pensaria, não justificaria esses nódulos endurecidos fixos, né? Pneumonia comunitária já não é. Deu amoxicilina e não resolveu. Letra D, linfoma de Hodgkin. Solicitar biópsia excisional do gânglio, tomografia computadorizada por emissão de pósitrons do corpo inteiro. PET scan. Letra D de dado. Essa foi muito fácil. Oh, Jesus, que malo. Bom demais. Letra D. Eita, mamão com açúcar. Era bom se fosse só questão fácil assim. Questão 84. Uma paciente com 35 anos, casada, nuligesta, procurou atendimento especializado, queixando-se de ciclos irregulares, fogachos, insônia, diminuição da lubrificação vaginal e da libido. Poxa, e é o climatério, é? 35 anos? Que doidiça. Deve ter disfunção ovariana. O médico, após solicitação de exames e verificação dos resultados, faz o diagnóstico de insuficiência ovariana. Perfeito. Aí, tá vendo? Menino, é bom demais. Nesse caso, o diagnóstico pode ser confirmado com base nos resultados dos seguintes exames. O que vai acontecer nos hormônios? Vamos ver. FSH e estradiol elevados. Isso não é nem possível. Porque, olha, lembra do feedback negativo, da retroalimentação negativa? Olha, o FSH é um hormônio do eixo central, né? Produzido lá em cima, né? Pelas glândulas. E o estradiol produzido pelo ovário. Se tem um problema no ovário, o estradiol vai estar baixo. Se o estradiol estiver baixo, não vai ter feedback negativo, não vai inibir a produção de FSH. Então, o FSH e o LH vão estar aumentados. Então, quando tem um problema no ovário, o FSH vai estar maior do que 20, vai estar elevado, não está reduzido. Então, FSH elevado e estradiol reduzido. Então, não pode ser os dois elevados. Letra A está errado. Olha, FSH elevado, ok, né? Porque não tem feedback negativo, retroalimentação negativa do estradiol. O estradiol inibe a formação de FSH. Então, ele tem que estar elevado. Como tem pouco estradiol, muito FSH. Estradiol e inibina baixos. Ok, hormônios ovarianos estão baixos, hormônios centrais estão altos. Letra B está perfeita. Agora, letra C. FSH baixo. Está errado. Estradiol e inibina elevados. É o contrário. Letra D, FSH e estradiol baixo, isso não tem nada a ver. Um inibe o outro. Então a resposta é letra B de bola. Tá vendo aí? Ciclo menstrual. Bom demais, né? Não? Fácil demais. Letra B de bola. Dei muita aula sobre isso, é? Eita, um negocinho que eu gosto. Muita aula sobre isso. Mas parei de dar aula sobre isso porque
Sem futuro demais. Muito... as coisas que perguntam são coisas muito, muito lógicas. Tu não precisa de muito estudo para isso, não. Letra B de bola. Fácilzinho. Eita, meu Deus. Né? Lá na menorreia, né? Nas questões de amenorreia, a gente explica tudo isso daí. Questão 85. A febre amarela apresentou no Brasil 2 picos epidêmicos em 2016-17, 17-18, afetando estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Antes disso, ainda em 2014, a doença, que era restrita à região amazônica, vinha reemergindo na região extra-amazônica, com casos na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O aumento dos casos da doença está relacionado com a expansão da fronteira agrícola, que provoca o desmatamento, a redução das áreas de floresta e o aumento da urbanização, o que contribui ainda mais para a degradação desses ambientes e produz risco de desastres ambientais. Diante desse cenário, o médico de família e comunidade de um município próximo às áreas de desmatamento, visando a prevenção contra possível enfrentamento de febre amarela em seu território, deve. O que é que deve fazer? Letra A. Para a febre amarela, tá certo? Letra A. Notificar semanalmente todo caso que preenche critérios de suspeita de febre amarela. Não. A notificação é em até 24 horas. Letra A está errado, né? Não é semanal, não. É diária. Letra B. Orientar a antecipação da vacinação contra a febre amarela para crianças a partir dos 6 meses. Está errado, né? Não vamos fazer isso, não. Está errado. Apesar de ser liberado a partir dos 6 meses de idade, né? A vacina, ela só deve ser aplicada, idealmente, até os 9 meses, né, de vida, que é justamente onde é aplicada. Então, não vou antecipar, não. Então, letra B, isso aqui está errado. Letra C. Reforçar junto à população adscrita a importância da vacinação contra a febre amarela a cada 10 anos. No começo, quando foi aplicado, era feita a cada 10 anos. Agora não. Agora é dose única, né? No caso, para crianças, que são vacinação, era 9 meses, e depois tinha um reforço aos 4 anos. Depois, para adultos, não. Uma só dose e acabou-se, né? A letra C está equivocada. Está errada. Então, letra D. Só sobrou a letra D. Recomendar o isolamento dos casos suspeitos no período de viremia, se o território apresentar infestação por Aedes aegypti. Não faz sentido, porque ele pode ser picado pelo Aedes aegypti e pode ser levado para outro paciente. Está perfeito. Olha, muito inteligente isso aí. Letra D está certíssimo. Lindo, até choro quando respondo essa questão de preventiva. Maravilhoso. Questão 86. Uma paciente com 35 anos faz tratamento em um ambulatório de referência em reumatologia devido à esclerose sistêmica, forma difusa. Faz uso regular de medicações como prednisona e metotrexato. Há 3 meses, ela apresenta dor torácica em queimação retroesternal, associada à sensação de regurgitação, disfagia e episódios de tosse seca, principalmente a deitar. Que é isso aí? Parece doença do refluxo gastroesofágico, né? Pirose, é isso aí. Isso aqui não é do coração, isso é do intestino, do esôfago, né? O esfíncter deve estar alterado, subindo o alimento, pronto, é isso. O diagnóstico e a conduta para esse caso, respectivamente, pleurite. Não, né? A tosse não é por causa da pleurite. É por causa do refluxo, né? Angina instável. Também não, né? Não é por causa do coração. Tem nada a ver. Letra C. Desmotilidade esofágica. Perfeito. Aí eu gostei. Olha que maravilha. Desmotilidade. Por quê? O que afeta? Afeta, meu amigo, o esôfago, a parte intestinal. Então, essa fibrose acontece no intestino, não é? Então, por isso que está tendo aí esses sintomas. Veja que parece uma doença do refluxo, não parece, não? Exatamente como se fosse a doença do refluxo. Então, ficou fácil, né? Quando eu olho os sintomas, vejo certinho, eu vejo que tem mais a ver com o esôfago do que o coração. Doença intersticial pulmonar, não é por causa do pulmão, não. É o esôfago. Resposta, letra C de casa. Menino, fácil de menino. Oxi. Só pela lógica, né? Questão 87. Uma paciente com 26 anos, vítima de atropelamento em via pública, chega ao pronto-socorro com colar cervical, imobilizada em prancha longa. Foi entubada no local do acidente pelo médico socorrista devido à alteração do nível de consciência. Então, foi por causa do D. Veja que ele não encontrou nenhuma alteração relatada aí do A, do B, do C. Ele encontrou do D. O Glasgow menor a 6 e por isso ele entubou.
Na sala de emergência, encontra-se com pulso de 128, batimentos por minuto e pressão arterial 90/60. Está bem reduzida, mas não está hipotensa. Isso aqui, apesar de alguns considerarem hipotensão, se você fizer o cálculo da pressão arterial média, você vai ver que 90/60 é o limite inferior do que é considerado pressão arterial média normal. Faça o cálculo e veja a referência para você ver. Então, agora, numa situação de trauma, que possivelmente tem sangramento, então a gente vai agir como se fosse uma hipotensão, não é verdade? Mas é um limite inferior. Saturação de 89%. Então, ela chega para a gente, ó, com a pressão bem reduzida e a saturação de 89%. Ventilada manualmente, tá certo? A ausculta pulmonar está normal à direita, mas o murmúrio vesicular está muito diminuído em todo o hemitórax esquerdo. Então, do lado esquerdo está diminuído, do lado direito está normal. Agora, veja, a paciente não apresenta desvio de traqueia, nem estase jugular. Por que ele fala isso? Porque não existe nenhuma massa, nenhuma colecção de nada, nem de ar, nem de líquido, que foi suficiente para fazer um desvio da traqueia. Então, a traqueia não está desviada, isso daí me tranquiliza. Se fosse um hemotórax ou um pneumotórax, não teria desvio da traqueia, porque teria uma coleção ou de ar ou de líquido, que seria desviado. Mas veja que ele tem diminuído o murmúrio vesicular em todo o hemitórax esquerdo. Você podia pensar assim, isso é um hemotórax. Não, isso é um pneumotórax. Só que não tem desvio da traqueia. E nem êxtase jugular para você pensar aí, por exemplo, em um pneumotórax hipertensivo. Não tem êxtase jugular. Então, o que está acontecendo? Pode ser que seja o tubo de intubação que está em somente um lado. Ele está seletivo, como a gente fala. Então, diante desse quadro, a primeira medida a ser adotada é... O que eu vou fazer? Solicitar radiografia de tórax. Será que o exame complementar é a primeira medida, já que tem um murmúrio vesicular reduzido? Checar a intubação traqueal. Veja, essa é a primeira medida quando o paciente está intubado. Para ver se está seletivo ou não. Se tem um murmúrio vesicular reduzido de um lado, possivelmente a intubação está seletiva. Então, eu vou checar a intubação. Por isso que a resposta é a letra B. Realizar toracocentese à esquerda. Mas ele não tem pneumotórax hipertensivo. Veja aqui, não tem êxtase jugular, nem desvio da traqueia. Então, não é pneumotórax hipertensivo. Proceder à drenagem fechada de tórax à esquerda. Ele não tem hemotórax maciço para que a gente faça isso. Por quê? Não tem desvio da traqueia, certo? Então, ele dá dados, né? Ele coloca dados que levam a gente a pensar mais em uma intubação que moveu, que o tubo saiu do lugar. Agora, lógico, ele pode ter alguma repercussão? Pode. Ele pode ser que ele tenha algum pneumotórax ou hemotórax? Pode. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é checar a intubação. Se você colocar a intubação corretamente e ele melhorar o murmúrio, então significa que era só a intubação. Por isso, letra B de bola. É a primeira coisa. Ele pergunta a primeira medida. Letra B. Fácilzinho de meme. Eita, tentou te enganar, tá vendo aí? Ele tentou enganar, Tele, mas não enganou, né? 88, diz assim, ó. Uma criança com 2 anos é atendida em consulta de puericultura com história de ter apresentado há aproximadamente um mês uma queimadura de 2º grau em tronco devido a derramamento de conteúdo de uma panela que estava sobre o fogão e foi puxada pelo cabo pela criança. Esse tipo de queimadura caracteriza, letra A, um acidente porque foi um evento fortuito que ocorreu a acaso. Letra B, um caso de maus tratos devido às características clínicas da queimadura. Letra C, uma negligência, uma vez que existiram fatores de risco que poderiam ser evitados. E letra D, um caso de violência doméstica devido às características epidemiológicas da queimadura. Veja, não é uma violência doméstica, porque não foi intenção da mãe causar dano à criança. Então a letra D é excluída. Também não foi maus tratos, não teve intencionalidade da mãe, não foi maus tratos, né? Então, violência doméstica e maus tratos, nesse caso, seriam caracterizados da mesma forma, né? Letra B e letra D a gente exclui. Agora, é um acidente ou uma negligência? Acidente é, por exemplo, quando está atravessando uma rua e passa um carro, quando leva um choque, quando um raio cai, ou quando é uma coisa natural, uma coisa que não tem como ser evitada. Mas a minha pergunta é, esse acidente, essa panela, a criança ter puxado, poderia ter sido evitado?
Poderia, se a criança tivesse sido monitorizada, por exemplo, se tivesse afastado, se tivesse alguma coisa que prevenisse. Então, não foi um acidente, foi uma negligência, porque existiram fatores de risco que poderiam ser evitados. Então, resposta letra D. Apesar de eu saber que a mãe não teve culpa e tal, mas foi uma negligência. Ela poderia ter evitado esses fatores de risco que foram colocados, né? Então, a resposta é letra C, de casa, meu amigo. Facilzinho, não? Fácil. Vamos lá. 89. Menino, já estou morrendo de fome. Pense em um bebê, uma criança. Olha, dorme cedo. Eu durmo cedo demais. Como cedo também. Meu pai, ele come de 10h30. Ele almoça de 10h30. Então, para você ver aí, meu pai... Puxei a meu pai. Estou morrendo. Meu estômago está se corroendo aqui por dentro. Pense na fome que eu estou aqui. 12h30. Ixi, meu Deus do céu. Até meu coração já está tendo taquicardia aqui. Tanta fome. Vamos lá, vamos resolver esse negócio. Diz assim. Questão 89. Os métodos contraceptivos hormonais femininos combinados são seguros e eficazes, porém devem ser prescritos por um médico ou profissional da saúde que faça parte de um serviço de planejamento familiar e que avalie se a paciente tem alguma contraindicação a esse uso. Segundo a OMS, com relação aos critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos orais combinados, categoria 4, assinale a opção correta. Veja, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O que é isso que ele está falando? Então, a OMS tem algumas categorias. Vamos lá. Categoria 1 é uso de método em qualquer circunstância. Então, esse método está liberado, certo? Categoria 2, de modo geral, use o método. Então, está liberado de forma geral. Deve ter algum tipo de contraindicação. 3, em geral, não se recomenda o uso do método, a menos que outros métodos mais adequados não estejam disponíveis ou sejam aceitáveis. E categoria 4, esse método não deve ser utilizado em hipótese nenhuma. Então, vamos ver lá. O fumo, por exemplo. Veja aí, ó, se a pessoa fuma, né? Então, anticoncepcionais combinados, nesse caso, em idade menor do que 35 anos, eles são categoria 2. Então, eles podem ser utilizados. Injetáveis mensais, então menor do que 35 anos, pode ser utilizado. Então, se a pessoa fuma, mas tem idade menor do que 35 anos, ela pode usar todos os métodos, certo? Não tem nenhum problema. Agora, em idade maior ou igual a 35 anos. Se for menor do que 35 cigarros por dia, então, categoria 3, não é recomendado. Se for maior ou igual a 15 cigarros por dia, não é recomendado, certo? Então, quando é maior do que 35 anos, anticoncepcionais combinados, eles não são recomendados. Agora, injetáveis mensais podem ser usados quando a carga tabágica é baixa. Já os outros, todos liberados, certo? Mesmo se a pessoa fuma ou não fuma. Então, pílulas de progesterona, só de progesterona, injetáveis de progesterona, implantes, pílulas de emergência, dispositivo de cobre, com levonorgestrel, esterilização feminina. Então, tudo é liberado. O problema é só, aqui, ó, os combinados hormonais, né? E os adesivo combinado e anel vaginal. Então, o problema é só dos combinados, certo? E os injetáveis, eles podem ser usados quando a carga tabágica é baixa. Então, entendeu aí? 3 e 4, não utiliza. O 3 só se não tiver jeito. Então, vê aí. Letra A. A categoria 4 não se deve utilizar o método de contraceptivos orais combinados, pois a contraindicação é absoluta, como o caso de cefaleia tensional. Então, a cefaleia tensional é uma indicação absoluta? Não, cefaleia tensional não. Está errado. Agora, migrânia, sim, né? Migrânia, sim. Letra A está errado. Letra B. Não se deve utilizar o método contraceptivos orais combinados, pois a contraindicação é absoluta, como no caso de trombofilia conhecida. Tá certo? Perfeito. Trombofilia é uma contraindicação absoluta. Beleza. Então, letra B está certo. Letra C. Não é recomendado o uso de contraceptivos. Não é recomendado, não. Não se deve utilizar, né? Letra D. Não é recomendado o uso de contraceptivos combinados, a menos que os métodos... Não, categoria 4 não é a menos. Não é recomendado. Então, letra C e letra D estão equivocadas, né? Entendeu aí, meu amiguinho? É isso. Então, é só você pegar as contraindicações absolutas que a gente colocou e eles são categoria 4. Não devem ser utilizados. Os combinados, né? Nesses casos. Letra C e letra D estão equivocadas. Letra B está certa e letra A está equivocada. Cefaleia tensional não é contraindicação absoluta, né? Então,
Então, a resposta letra B de bola. Fácil. Aqui tá a imagenzinha. E questão 90, diz assim, ó. O gestor de um município de pequeno porte pretende organizar o serviço de atenção primária à saúde a partir de meados de 2023, fazendo a transição do modelo tradicional, vigente no município, integralmente composto por especialistas focais, lotados em unidades básicas de saúde, para a estratégia de saúde da família, equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde, núcleos ampliados de saúde da família e etc. Para isso, ele pretende utilizar os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o município possuía 12.366 habitantes. A partir dos parâmetros avaliados em ambos os censos e conforme as recomendações da Política Nacional de Atenção Básica de 2017, quais são as ações corretas a serem indicadas para a reestruturação da APS pretendida no município? Então, quais são as ações que a gente vai fazer? Letra A definição do número de agentes comunitários da saúde por equipe da saúde da família, com base em critérios demográficos e socioeconômicos fornecidos pelo censo e em dados epidemiológicos do município. Tá certo isso daí? Perfeito, meu amigo. A gente vai ver a quantidade baseado nos dados epidemiológicos, tá certo? E também os critérios de vulnerabilidade, né? Então, letra A tá certo. Letra B. Implantação de pelo menos um NASF, considerando-se o número de equipes de saúde da família previsto e da população encontrada pelo censo para prover a assistência especializada focal à população. Não, aí tá errado. O NASF não é para fornecer assistência especializada focal à população. É para a gente fazer consulta, né? Fazer o matriciamento da informação. É para isso. Então, letra B está errada. Letra C. Definição da modalidade das equipes de saúde bucal que irão compor a estratégia de saúde da família, considerando-se os dados sobre condições da saúde bucal coletados e consolidados pelo censo. Está errado, né? Então, não é para isso. Não é... para a reestruturação, daí não seria a melhor resposta. Letra D. Implantação de pelo menos 3 equipes de saúde da família para atender a toda a população do município, considerando-se que o crescimento populacional encontrado tenha sido menor que 10% desde 2010. Então, não tem como a gente dizer quantas, né? Porque vai depender da vulnerabilidade, vai depender de vários fatores. Então, letra D está errada. Resposta correta, letra A. Fácilzinho, D. Certo, meu amiguinho? Lembre que a quantidade de equipes, ela se baseia na quantidade da população, mas também na vulnerabilidade da população. Então, tem áreas que precisam de mais equipes e de menos equipes. Então, é isso. Segunda-feira, a gente vai fazer a live 10, né? Papai do céu abençoe todos vocês. E agora eu vou me embora, que eu tô morrendo de fome. Se você gostou dessa live, escreva aí, #LiveTop, para eu saber que você gostou. E nos vemos aí na nossa próxima live, na segunda-feira. Tchau. Até mais. Para todos. Tchau.